vocês sabadão com o Globo Esporte. Olha só, daqui a pouco você vai ver como é que foi essa primeira semana de trabalho do Vitor Pereira no Flamengo. E tem uma reportagem especial na Vila Pelé. Em casas que foram construídas num terreno doado pelo rei do futebol. Mas para começar, vou começar falando do Vasco. O Vasco que segue no mercado, ó, contratou um jogador atrás do outro. Uma boa grana já foi investida. O Vasco já gastou mais de 50 milhões de reais em jogadores neste primeiro ano de Sociedade Anônima do Futebol, a SAF. E quanto maior o investimento, maior também a expectativa do torcedor. A ideia é que a gente, todos nós, como são um clube, a torcida, consiga controlar a expectativa e nessas primeiras semanas se ater muito mais ao rendimento do que propriamente aos resultados, né? Pode tudo funcionar para essa temporada? Pode, mas não é o normal no futebol. O futebol não tem receita pronta. Pode ser que o Vasco encaixe nesse primeiro momento e faça uma ótima temporada. Mas é natural que haja alguns ajustes também nas próximas janelas, por mais que o Vasco vá com força ao mercado nesse primeiro momento. Até agora o Vasco contratou 6 reforços. Os zagueiros Léo e Robson Bambu, os laterais Lucas Piton e Puma Rodrigues, o meia De Luca e o atacante Pedro Raul. Mas para o torcedor vascaíno que mora no Rio, ver o primeiro jogo deles em campo, vai ter que fazer as malas e encarar uma viagem de 6.700 quilômetros. É porque o Vasco vai fazer 2 amistosos na Flórida, nos Estados Unidos. Dia 18 de janeiro contra o River Plate da Argentina e dia 21 contra o Inter Miami, equipe que tem como dono o ex-jogador inglês David Beckham. Vai ser muito bom pra gente, como pré-temporada. Creio que a gente vai se conhecendo cada vez mais, o professor vai poder colocar mais o trabalho dele em campo. Então, creio que vai ser muito importante esses 2 jogos. O Vasco viaja para os Estados Unidos um dia antes da estreia no Campeonato Carioca. O time principal não vai jogar as 3 primeiras rodadas do estadual, contra Madureira, Audax e Botafogo. O técnico Maurício Barbieri só vai fazer a estreia dele oficialmente na 4ª rodada, no dia 26, contra a Portuguesa. São alguns primeiros meses e jogos para a gente construir uma base sólida, para que a gente consiga efetivamente daqui um tempo mais próximo de abril ter uma equipe mais consolidada, mais pronta para encarar os desafios. E olha só, se 2022 foi um bom ano para o Fluminense, claro que agora o técnico Diniz quer mais, né? Quer preparar o time para que 2023 seja melhor ainda. O primeiro desafio é o seguinte: defender o título carioca. O clima é leve nos bastidores do Fluminense. O técnico Fernando Diniz brinca com todo mundo, não importa se é veterano ou recém-chegado. Mas quando o time vai pro campo, aí o negócio é sério. Os jogadores mal têm tempo de respirar, como na hora do famoso clubinho, campo reduzido, troca de passes intensa, com no máximo 2 toques na bola. Uma atividade muito usada pelo Diniz. Assim, fundamental é o time saber que precisa se dedicar ao máximo e correr muito. Uma coisa parece uma coisa simples, é simples, mas não é fácil. Essa foi a primeira semana de trabalhos aqui no centro de treinamentos do Fluminense. A temporada tá só começando, mas até para quem chegou agora, o nível de exigência do Fernando Diniz já tá bem claro. Ele fala que a gente tem que estar bem de saúde, né? Porque o cara é ambicioso pra caramba, é muito trabalho aqui, então isso vai ser muito bom pra mim. O zagueiro Vitor Mendes é um dos reforços do Flu. Tem 23 anos e vem emprestado até o fim da temporada. Ele é jogador do Atlético Mineiro e nos últimos 2 anos defendeu o Juventude, também como empréstimo. A questão do Atlético Mineiro é questão de oportunidade, eu não tive tantas oportunidades de poder estar mostrando no futebol. O Vitor vai disputar posição com Nino, Manuel e David Braz. E ainda tem o Felipe Melo, que é volante, mas de vez em quando é escalado como zagueiro. Isso eleva o nível de atenção, de concentração e vou continuar trabalhando com o pé no chão até ter minha oportunidade para agarrar ela da melhor maneira possível. O primeiro campeonato do ano é o Carioca, que já começa na próxima quinta-feira. O Diniz quer deixar o Fluminense afinado o quanto antes, mas não é só por isso que ele está ansioso, viu? Também estou assim um pouco ansioso para reencontrar o torcedor, que eu acho que o ano passado deu um show, fazendo aquela festa que só a torcida do Fluminense sabe fazer. Moleques de Xerém, um apelido
apelido que já virou uma marca. Ontem na Copinha, a garotada do Fluminense honrou a fama pro azar do Imperatriz do Maranhão. Logo aos 4 minutos, o camisa 10 Arthur bateu falta e ninguém tocou na bola. 1-0. Mais 4 minutos, Jefté bateu escanteio, o goleiro Ricardo passou direto e o Isaac ampliou de cabeça. Depois, o João Lourenço recebeu e conduziu a bola. Olha como ele é liso, ó. Tabelou com Isaac e chutou. João Lourenço, 3-0 Flu. O Imperatriz não conseguia respirar. Eric roubou a bola e passou para o Isaac dar a segunda assistência dele. O João Neto encheu o pé. As crias do Xerém estão demais! Quarto gol do Fluminense em 30 minutos, tudo no primeiro tempo. Agora é ver o que o professor tem pra falar, pra gente continuar nesse ritmo aí e meter mais gols se der. E não é que deu? O Jefté bateu o segundo escanteio que terminou em gol. Dessa vez, cabeçada do Gustavo Louco. 5-0. Aí, o Luan Brito entrou aos 18 do segundo tempo e com 9 minutos em campo fez o dele. Fluminense classificado para a próxima fase 6, Imperatriz 0. O Luan Brito tem 20 anos e está muito perto de fechar com o Porto de Portugal. Tá tudo caminhando para ele ir embora logo depois da Copinha. Afinal, ele faz parte dos moleques de Xerém, marca de uma fábrica de talentos tipo exportação. O Botafogo que tá de férias não tá parado não, viu? O clube oficializou a chegada do Marlon Freitas. Marlon Freitas, que é volante, criado na base do Fluminense, tem 27 anos e estava no Atlético Goianiense. O contrato do Marlon com o Botafogo vai até o final de 2025. As férias do clube vão acabar já, hein? Na segunda-feira. Cristiano Ronaldo tá de clube novo, né? O português agora é o jogador mais bem pago do mundo. Sim! Vai receber R$1 bilhão, com B mesmo, tá? Por ano, no Al Nassr, da Arábia Saudita. Ontem, pela primeira vez, o CR7 assistiu ao time dele jogar. Na torcida tinha bandeirão, camiseta, cartaz pra ele. E então, quem brilhou foi um brasileiro. O Anderson Talisca, que jogou no Bahia e no Benfica de Portugal, fez de cabeça o primeiro gol em cima do Altair. O Cristiano curtiu. No segundo tempo, o goleiro colombiano Ospina, que jogou 2 Copas do Mundo, deu um chutão que virou assistência pro Talisca fazer 2-0. O atacante brasileiro foi até fingir que engraxava a chuteira do goleirão. O Al Nassr do Cristiano Ronaldo lidera o Sauditão e o artilheiro da competição é o Talisca, com 11 gols. A engraxada na chuteira foi boa, né? Olha, daqui a pouco eu vou te mostrar como foi a primeira semana do Vitor Pereira no Flamengo. O técnico já começou a trabalhar para dar aquela cara dele ao time, né? Olha só, o Flamengo começou a preparação para 2023 ainda no ano passado, né? Só que sem treinador. O Vitor Pereira só foi apresentado na segunda-feira, mas já chegou com tudo, viu? Já chegou com bastante trabalho. Uma semana de treinos. Por enquanto, foi o tempo que Vitor Pereira teve junto aos comandados de Flamengo. Certamente, o treinador português já teve a chance de confirmar o que falou na apresentação dele. Forma ambiciosa como apresentaram o projeto foi uma das razões de eu perceber que, de facto, isto era um projeto que eu tinha que agarrar, e a qualidade do plantel, a qualidade do elenco. Vitor Pereira já convive de perto com essa qualidade. Todos à disposição diariamente para o português fazer o que gosta. Eu gosto de um jogo, de facto, agressivo, impressionante, um jogo de posse, um jogo de domínio, e foi essa também foi uma ilusão ou uma das ilusões, uma das ambições que me trouxeram ao Flamengo. O Flamengo que se apresenta a Vitor Pereira é praticamente o mesmo do ano passado. Entre os que saíram, nenhum grande prejuízo para o estilo de jogo que o português busca. Quem chegou, vem para ser titular. Gerson, por enquanto, é a única contratação entre os jogadores. Difícil imaginar o Coringa barrado. É um jogador que vai acrescentar qualidade, não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Alinhados na nossa pretensão de subir ainda mais um nível de competitivo. Feliz por poder contar com ele. Dos que foram embora, Rodinei é o único que terminou o ano passado como titular. Diego se aposentou. Diego Alves não vinha jogando. Hugo Souza está de saída e deve ir para o Vissel Kobe do Japão. Agora o Flamengo vai atrás de outro goleiro. O
clube tenta a contratação de Agustín Rossi, do Boca Juniors. O cenário que se desenha para 2023 é de opções de altíssimo nível no time. Que tal uma equipe titular com Santos, Varela, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, João Gomes, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro? E na reserva, Hugo Souza, Agustín Rossi, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Pulgar, Vidal, Matheus França, Cebolinha e Marinho. Sobrariam ainda Rodrigo Caio, Vitor Hugo e Bruno Henrique. Escalações que por enquanto são meramente ilustrativas, mas que em breve serão realidades de muita qualidade para Vitor Pereira. Inacreditável Futebol Clube. Já sabe, né? Quando essa vinheta aparece na sua tela, tá na hora de assistir aqueles gols perdidos bizarros que quase todo mundo faria. A bola e o gol aberto sem goleiro, ele bateu pra fora! O mais novo membro do Inacreditável Futebol Clube vem da Copinha. Ian Augusto Freitas, 20 anos, meio campo do Porto Vitória do Espírito Santo. Ele tem um apelido um tanto curioso, Tanguinha. Um detalhe, eu vim aqui no banco de reservas perguntar o porquê Tanguinha. Aí disseram porque o apelido do pai era Calcinha. Ai, meu Deus do céu, onde é que isso vai parar? O pai era o Calcinha e o filho é o Tanguinha. Contra o Fluminense na primeira rodada, o Tanguinha entrou e foi ovacionado pela torcida. Mas ontem, contra o Taubaté, ele quase complicou o Porto Vitória. Perdeu esse gol embaixo da trave, sem goleiro. Dá só uma olhada na reação de Reinaldo, zagueiro do time. Inacreditável, né, Rei? Mas a redenção do Tanguinha veio com estilo. Ele fez o gol do empate já nos acréscimos e manteve o Porto Vitória vivo na briga pela classificação. Tá perdoado, Tanguinha. Mais novo membro do Inacreditável Futebol Clube. Fast, que na tradução do inglês para o português significa rápido, veloz. Na Copinha também é o nome de um time de Manaus, o Nacional Fast Club. O Fast mostrou toda a sua velocidade contra o Corinthians. 1-0 aos 9 minutos com Claudinho. Mas o Corinthians também não estava devagar. Aos 30 do segundo tempo, Igor deixou tudo igual. E aí, meu amigo, apenas 2 minutos depois, veio esse lance bizarro. Bate-rebate na área, o zagueiro Corneiro chutou contra o próprio gol e quase marcou. A bola beijou a trave e sobrou para o Felipe Augusto virar o jogo para o Corinthians. O Felipe fez o terceiro pouco tempo depois, 3-1 para o Corinthians. E agora vai conhecer a Vila Pelé, que foi criada depois que o rei do futebol cedeu um terreno para a construção de casas para famílias que até então moravam acampadas. A cidade que viu o menino Edson se transformar em majestade guarda as marcas do rei não apenas na Vila Belmiro, onde ele fez história com a bola, mas em uma outra vila. E ali ele marcou a história de várias famílias, com uma atitude digna de uma realeza. Ele não foi rei de futebol, ele foi o rei de futebol e o rei da habitação. No limite entre Santos e São Vicente, uma vila. Cerca de 300 famílias moram no local e ela tem a honra de levar o nome do maior jogador de todos os tempos. Vila Pelé. Aqui é Vila Pelé. Vila Pelé. Quem olha essa vila cheia de casas construídas nem imagina que lá na década de 90, tudo isso daqui era um manguezal. Os donos dessa terra, um grupo de acionistas. O acionista majoritário, um tal de Edson Arantes do Nascimento. O restante dessa história, os moradores aqui da vila contam pra gente. Não tinha asfalto, os postes, alguns postes de madeira, pouca fiação. Nada. Só terra vazia aqui. Era acampamentos de lona mesmo, aqueles conhecidos como os sem terra, né? A gente fazia as barracas de lona e tudo mais e ficava ali para não perder a posse do terreno. A dona Lindomar também estava lá naquele tempo. Ela não mora na Vila Pelé, mas na época
era presidente do movimento e participou de uma reunião com o rei. Ele ligou para minha casa, ele falou, Lindomar, né? Eu falei, sim, Lindomar, aqui é o Pelé. Eu estou ligando para a senhora para combinar com o meu advogado para a gente poder conversar sobre a doação desse terreno. Gente, eu fiquei assim, pasma, eu falei, não, é mentira, eu não acredito que o rei ligou para minha casa. Aí ele veio, tem até a foto aí, ele na prefeitura, assinando essa documentação pra gente. E ele nos doou o terreno para que nós pudéssemos construir a nossa casa, ou seja, o sonho da nossa vida, né? E graças ao Pelé, hoje eu tenho a minha casa e eu sou muito grata a ele. As famílias que hoje moram na vila tiveram que pagar um valor simbólico para a prefeitura, mas esse passo só foi possível porque o rei Pelé resolveu doar a terra. Ele tinha um grande terreno na zona noroeste, numa das áreas de maior vulnerabilidade social. Ele comprou esse terreno e ele comprou para doar para um conjunto habitacional. Tirando aquelas crianças da rua, tirando aquelas crianças do mangue que estavam ali, senhoras que estavam precisando de moradia. Ele foi até lá ainda para ver. Ele falou, eu vou até lá, eu quero ver como é que está esse terreno. Quando ele viu do jeito que estava, por isso que ele falou, eu vou ajudar vocês nessa construção dessas casas. Ele doou a terra para nós, basicamente, né? Porque uma terra não custa só esse dinheiro, não. Depois de anos de luta, fica orgulho, não só da moradora santista. Lá atrás, 30 anos atrás, eu jamais imaginei que hoje eu estaria assim, num teto, criando meus filhos, confortável. Mas de cada um dessa vila, por morar aqui, na terra que um dia foi dele, mas que hoje pertence aos seus admiradores, ou melhor, súditos de um rei que mais uma vez marcou bonito a vida de cada um desses moradores. Obrigado, Pelé, pelo que fez por nós. Que demais, gente. Olha, hoje tem copinha o dia inteiro no Sport O TV. vídeo vai ficando por aqui, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo. Catarina, eu te vejo na segunda-feira. Bom fim de semana. Um beijo e bora ser